Bom, galera, agora que a gente já viu todas essas formas de viajar no tempo, conta pra gente aqui nos comentários o tema que você quer ver no próximo Top Tech e a gente volta semana que vem, hein? Beijo! Só foi? Só vai? Fala, galera, tudo bem com vocês? No Top Tech de hoje a gente vai falar sobre um tema que fascina a humanidade: viagem no tempo. O tema serve de inspiração para a ficção científica desde que o gênero surgiu na literatura, nos quadrinhos e também no cinema. Mas como ainda não existe nenhum DeLorean ou um portal para a gente viajar por aí à vontade, como em uma série que eu ainda não posso citar o nome, o assunto segue no imaginário da grande massa e também dos cientistas que um dia, quem sabe, podem conseguir o feito histórico de viajar no tempo. Afinal, não existe uma comprovação de que é impossível viajar para o futuro, né? Pelo menos na teoria. Mas colocando os pés no chão um pouquinho, será que é cientificamente possível mesmo fazer uma viagem no tempo? Chega mais que eu te explico. Os hipotéticos buracos de minhoca são uma espécie de atalho no tecido do espaço-tempo com duas bocas conectadas a uma espécie de tubo espacial que é capaz de interligar dois pontos do espaço e, consequentemente, do tempo, né? Para simplificar até demais a coisa, imagina uma minhoca em cima de uma maçã. Em vez de passar por cima da casca da fruta, ela simplesmente fura e atravessa tudo. Bem mais rápido, né? A existência do buraco de minhoca foi sugerida por Albert Einstein lá nos anos 30 e é apoiada por Stephen Hawking. E apesar de ninguém ainda ter descoberto um buraco de minhoca de verdade, de uma maneira geral a comunidade científica apoia sim a ideia de que eles existem. Então, na teoria, ao entrar por uma das bocas de um buraco de minhoca, seria possível viajar de um ponto para o outro no espaço-tempo a velocidades que superariam a da luz. Essa nave espacial sairia pelo buraco da minhoca em um outro lugar absurdamente distante no espaço, viajando também no tempo. Por enquanto, os buracos de minhoca são só equações matemáticas formuladas para explicar como a gravidade é em volta dele. Mas a ideia chegou a ser bem explorada na ficção em alguns filmes como em Donnie Darko, por exemplo, mas sem as naves espaciais servindo como meio de transporte. E tem também o Interestelar, que tinha as naves, mas que também precisou daquela pitadinha de fantasia para tentar explicar a coisa toda. O próprio autor do livro, Apollo 13, que foi o que serviu como base para esse filme, explicou que o objeto usado nas telonas para gerar um campo gravitacional suficiente para dobrar o espaço-tempo precisaria ter uma massa equivalente a 100 milhões de sóis como o nosso para funcionar, e ainda faria um estrago cabuloso nos planetas vizinhos. As cordas cósmicas são umas rachaduras bem fininhas, mas ultramassivas do universo que fazem a ligação entre diferentes regiões do espaço. Unidimensionais, elas não têm altura nem largura, mas tem quem acredite que elas podem servir como um guia de navegação pelo espaço-tempo. A má notícia é que para viajar só 12 meses no tempo usando as cordas cósmicas, teoricamente seria preciso acumular quase a metade da energia de todo o universo. Olha só que simples, né? Mas quem sabe existe outra maneira de fazer isso acontecer, não é mesmo? Stephen Hawking chamou os buracos negros de máquinas do tempo naturais. E a verdade é que os supermassivos são tão densos que impactam dramaticamente no tempo de verdade. Se uma nave, por acaso, conseguisse orbitar um buraco negro desses por 10 anos, quem estiver ali dentro vai sentir que se passaram só 5 anos. Isso significa que, na teoria, os buracos negros supermassivos podem ser usados para viajar no tempo, e quando essa nave voltasse para a Terra, os astronautas estariam só 5 anos mais velhos, mas a humanidade já teria vivido 10. Seria como se eles tivessem avançado para o futuro e, alerta de spoiler, assim como acontece no filme Interestelar, quando Cooper enfim consegue voltar para casa e vê que sua filha mais nova já estava idosa, mas ele ainda parecia ter a mesma idade de quando deixou o planeta. A velocidade da luz ultrapassa 1 bilhão de quilômetros por hora. E se a gente conseguir uma maneira de viajar nessa velocidade extrema, o tempo vai se comportar de uma maneira diferente, desacelerando consideravelmente. O físico Brian Cox disse que, ao viajar na velocidade da luz, o tempo passaria tão mais devagar que seria possível voltar ao ponto de origem 10 mil anos depois. Mas aí mora um pequeno probleminha, né? De acordo com as leis da física, nenhum objeto consegue viajar à velocidade da luz. Nem mesmo os prótons conseguem essa façanha, já que, para isso, seria preciso uma quantidade infinita de energia. E a gente ainda não tem uma fonte inesgotável de energia disponível, né? E, para piorar, acredita-se que o organismo humano não consiga suportar uma viagem tão rápida,
já que ninguém é um super-homem que voa a velocidades que superam a da luz. Resumindo, viajar na velocidade da luz pode ser show de bola, mas pode te matar. Existem algumas bactérias por aí que vivem milhões de anos porque elas conseguem entrar em estado de hibernação até que algumas condições específicas de temperatura, de umidade e alguns alimentos reiniciam seu metabolismo para que elas possam acordar. Alguns mamíferos também conseguem reduzir a atividade do seu metabolismo com a hibernação. E tem cientista trabalhando para conseguir induzir um estado de hibernação em alguns animais maiores para ver se a gente consegue congelar o tempo. Então, ao despertar desse soninho, o cidadão hibernado ia perceber que acordou no futuro, tipo o Fry do Futurama. Valeu. Agora vai. Tá tudo muito bem, tudo muito bom, mas é difícil ouvir falar de viagem no tempo sem pensar nas máquinas do tempo, né? O DeLorean do De Volta para o Futuro ou o TARDIS do Doctor Who são máquinas do tempo da sétima arte. Mas na vida real ainda não existe um equipamento que permita viajar para o passado ou para o futuro. Até porque esse tipo de máquina precisaria dobrar o espaço-tempo e os estudos indicam que, teoricamente, seria possível sim criar um espaço a vácuo no formato de uma rosquinha, onde o espaço-tempo poderia ser curvado sobre si mesmo usando campos gravitacionais focados para criar uma curva no tempo fechada. Então, para voltar no tempo, o viajante só ia precisar correr dentro dessa rosquinha, indo para trás do passado em cada volta. Sacou? Bem simples. Mas a má notícia é que, para fazer uma curva do tempo fechada, é preciso criar campos gravitacionais muito fortes. E provavelmente a pessoa não ia sobreviver a essa força toda. Ah, que pena, né? Mas, ainda assim, a ideia não chegou a ser totalmente descartada e vai que um dia a tecnologia avança a ponto da gente ter hotspots de viagem no tempo por aí, hein? Sonhar não custa nada, né? O skate se tornou um esporte olímpico em 2020, nas Olimpíadas de onde mesmo? Wakanda. Nas Olimpíadas de Wakanda. E, enfim, o skate agora que é um esporte olímpico obteve novas modalidades. Então, não teve street, não teve bowl, não teve vert. O que nós tivemos foi nado sincronizado com skate, skate sincronizado no solo e o voo de skate sincronizado. Bom, galera, agora que a gente já viu todas essas formas de viajar no tempo, conta pra gente aqui nos comentários o tema que você quer ver no próximo Top Tech e a gente volta semana que vem, hein? Beijo! Só foi? Só vai? Fala, galera, tudo bem com vocês? No Top Tech de hoje a gente vai falar sobre um tema que fascina a humanidade: viagem no tempo.